Graças e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com a oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo da tua graça e verdade e pela liderança do teu Espírito Santo, para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser fortalecidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. A palavra de Deus nos mostra que a maturidade espiritual nos dá acesso à herança. Eu vou mostrar isso mais na frente, através de outros vídeos, o que está escrito na palavra de Deus. Mas a maturidade espiritual te dá acesso à herança. Por isso Pedro declara: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante termos um crescimento espiritual para termos acesso à herança de Deus. Bom, eu quero mostrar um texto para que você possa comigo analisar o que está sendo falado aqui. Está lá em Tiago 5, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Havia uma orientação por parte de Tiago para que os presbíteros da igreja fossem orar por pessoas que estavam enfermas, doentes, né? Provavelmente por causa de algum pecado que tinham cometido. Bom, o interessante aqui é o seguinte: os presbíteros naquela época só eram ungidos presbíteros a partir dos 50 anos de idade. Mas eu quero falar para você que aqui na Bíblia Sagrada essa idade cronológica não conta, porque aqui ele não está falando de pessoas de cabelo branco, aqui ele não está falando de pessoas que já têm mais de 50 anos de idade, aqui ele não está falando de pessoas que são idosas ou idoso. Ele está falando de pessoas que são experimentados na palavra de Deus, pessoas que sabem como orar, pessoas que sabem como usar a fé, pessoas que sabem como usar o poder da intercessão para que outras pessoas sejam beneficiadas, outras pessoas sejam abençoadas. Se você acompanhar no versículo 16, ele diz, no versículo 15 ele diz: e a oração da fé salvará o doente. Observe que essa oração ela é feita de uma maneira com que as pessoas recebam a graça de Deus sobre a sua vida. É um ponto de contato para que outras pessoas possam receber a graça de Deus. Então, o crescimento espiritual não está falando de alguém que já está há 30 anos dentro de uma igreja, 20 anos, 10 anos, 15 anos. Maturidade espiritual está falando daquele que pratica a palavra de Deus, daqueles que entendem o conhecimento da palavra de Deus e colocam em prática no seu dia a dia. Deixa eu ler para você o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Olha o que está escrito: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis de tais que necessitar de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu quero que você analise esse texto comigo, porque muitas pessoas já estão há muito tempo dentro da igreja, estão há muito tempo servindo a Deus, buscando servir a Deus, mas não chegaram à maturidade espiritual.
Aqui é um exemplo de pessoas que, pelo tempo que tinham dentro da casa de Deus, já eram para ser mestres na palavra. Tinham 20 anos, 30 anos de evangelho, mas ainda necessitavam de leite materno, porque não estavam experimentados do conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm parado o seu crescimento espiritual na fase infanto-juvenil. Muitas pessoas têm sabotado o seu crescimento espiritual, porque a oração com fé ela tem resultado. A intercessão com fé ela tem resultado. Aquelas pessoas adquiriram para si um conhecimento espiritual específico que elas poderiam usar com fé. E essa palavra específica com fé traria resultados para a sua vida. Traria resultados para a vida de outras pessoas as quais elas exerciam autoridade. Então, eu quero que você entenda algo. O crescimento espiritual não é uma idade cronológica. 10, 20 ou 30 anos de evangelho. Que esse crescimento espiritual se fala daquele que pratica a palavra de Deus. Daquele que entende não só as verdades espirituais, mas coloca elas em prática na sua vida e no seu dia a dia, podendo ajudar outras pessoas que também precisam e necessitam dessa palavra de Deus. Eu quero deixar aqui o que está escrito em Jeremias 29:11, que diz: bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua graça e verdade e pela liderança do teu Espírito Santo, para sermos guiados por toda a verdade e que possamos ser fortalecidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.